E vamos falar sobre jogadores do Santos que estão com o futuro incerto ainda, principalmente jogadores que estão emprestados ou até mesmo jogadores que pertencem ao Santos e estão com um contrato aí para se encerrar no final do Campeonato Brasileiro em dezembro. Não, na verdade, o Campeonato Brasileiro se encerra em novembro, mas o contrato de alguns jogadores vai até dezembro. Mas antes da gente falar sobre isso, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição, porque lá na OneFootball você vai receber em primeira mão sobre a definição de contratações do Santos. Santos anunciou alguém? Você vai ficar sabendo em primeira mão lá na OneFootball, caso o Santos renove o contrato, venda algum jogador, tem também o tempo real, enfim. O aplicativo da OneFootball é completíssimo para você que é apaixonado pelo Santos, para você que é apaixonado por futebol. Então, vou deixar o link aqui na descrição e também o QR Code aqui para facilitar caso você queira aproximar o seu celular. Fechou? Bom, vamos então falar sobre algumas situações aí que estão pendentes e o Santos vai definir isso novamente com a nova comissão técnica, né, que é o técnico Lisca, e como nós já comentamos aqui desde a chegada do Lisca, é em regime CLT. Então não tem um período de contrato o Lisca, por exemplo, até dezembro, até o final do Campeonato Paulista, não. É um período de CLT. Quando o Santos achar interessante mandá-lo embora, o Santos demite o treinador, perdão, né? E não tem a questão de multa, contrato, enfim. E aí, por isso, ele deve participar, juntamente com o executivo de futebol do Santos, o Newton Drummond, sobre algumas questões contratuais. Jogadores que estão emprestados ao Santos e jogadores que pertencem ao Santos, mas o vínculo já está chegando ao fim. Vamos comentar primeiro, e eu quero muita participação de vocês aqui nos comentários, quais desses jogadores aqui você continuaria ou não no Santos Futebol Clube. Fechou? Então vou comentando aí, vocês deixem os comentários aqui embaixo. Bom, começar por Rodrigo Fernandes. Esse é uma das poucas unanimidades aí que tem, né, na diretoria do Santos de forma interna, que é um esforço do Santos para comprar o jogador em definitivo. Ele tem um contrato com o Peixe de empréstimo junto ao Guarani do Paraguai até o final do ano, e o valor de compra fixado é de cerca de 6 milhões de reais. É um valor até considerado baixo, né, no mercado do futebol, até se a gente olhar as tentativas de contratações do Santos nessa janela de transferência, é um valor bem menor do que os jogadores, por exemplo, Blondel, que era quase 8 milhões, Cristaldo, quase 18 milhões, então 6 milhões para que o Santos fique com o Rodrigo Fernandes. É um nome que está sendo debatido de forma interna, principalmente pelo executivo de futebol do Santos, Newton Drummond, obviamente com o presidente Andrés Rueda, né? O CG também tem participação nisso, e a comissão técnica encabeçada pelo técnico Lisca. Outro jogador que pode permanecer no Santos é Bruno Oliveira, que está emprestado junto à Caldense, o contrato também é até o final do ano, e o Santos precisaria desembolsar cerca de 800 mil reais por 55% dos direitos econômicos do meio-campista. É um jogador jovem, eu, sinceramente, acho que é um investimento, né? O Bruno Oliveira pode ajudar o Santos tecnicamente, pode ajudar o Santos financeiramente, porque ele é jovem e pode ser vendido depois por um valor bem acima, né, do que esses 800 mil que o Santos pode investir, né? Sempre que eu gosto de usar essa palavra investimento, quando identifico algum jogador que pode dar algum tipo de retorno para a gente. Então, na minha opinião, Rodrigo Fernandes e Bruno Oliveira, né, esses dois que a gente comentou, eu continuaria para a próxima temporada. Acho que o Bruno Oliveira, a gente pode até discutir se seria titular absoluto, se seria um jogador para compor elenco, mas eu acho que pelas características do atleta e pela situação financeira do clube, vale a pena, né, você realizar esse tipo de investimento. Outro jogador, e esse eu quero ver, porque tem bastante opiniões controversas aqui, né, nas lives, nos comentários dos vídeos, que é do Zanocelo. Só que o Zanocelo, talvez a situação do Zanocelo demore um pouco para ser definida, porque ele tem contrato de empréstimo com o Santos, junto à Ferroviária,
até maio de 2023. Então o Santos meio que tem um tempinho aí para definir se vai ou não comprar o Vinícius Anocelo. O valor é 11 milhões de reais. Também é um jogador jovem aí, que pode atuar como volante, já atuou mais avançado também como um meio-campista mesmo, né? Um camisa 10 praticamente pela Ponte Preta e também pela Ferroviária, e é um jogador que tem aí 11 milhões como seu valor de compra fixado. E o Zanocelo é bom a gente falar também, por exemplo, o Santos fala, não quero ficar com o Zanocelo, e vem algum clube e compra o Zanocelo, o Santos tem 15% de taxa de vitrine. Então, dependendo do valor, né, que algum clube compre o Zanocelo, o Santos fica com 15%, tá? Então, é uma questão interessante aí que o Santos colocou no seu contrato. Bom, outra questão é o atacante, meio atacante, Johan Júlio, o equatoriano, que foi um pedido do técnico Fabian Bustos, está aí há 6 jogos, sequer sai do banco de reservas, perdeu bastante espaço com a saída do técnico Fabian Bustos, né? Foi um pedido direto do ex-treinador do Peixe, e está com o futuro incerto. Até mesmo o empresário Bernardo Scansetti, acho que é assim que se pronuncia, tentou um retorno do Johan Júlio à LDU, porém as negociações não avançaram, o Lisca também ficou de avaliar o jogador, mas até agora a gente não tem nenhuma novidade em relação à permanência ou não do Johan Júlio. Tem partidas aí que ele sequer também foi relacionado, então de fato perdeu espaço, e é um jogador que não tem um salário tão grande, igual o Angulo, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas ele é estrangeiro. E a gente sabe que tem um limite, né, de 5 atletas relacionados por partida, e o Santos está monitorando o mercado sul-americano. Então, dependendo aí, se o Santos fechar com, sei lá, 1, 2, 3, né, sei lá quantos estrangeiros, aí o Lisca vai ter que, né, tirar alguém da lista de relacionados, tá bom? Uma coisa que aconteceu quando tinha o Velasquez e o próprio Ricardo Goulart, que ele tinha nacionalidade chinesa, né? O Carlos Sanches, por exemplo, chegou a ficar algumas partidas fora por conta do limite de estrangeiros. E o Johan Júlio, tem até um número aqui que eu peguei, ele já disputou 18 partidas com o Santos, marcou um gol e deu 2 assistências. A última vez que o Johan Júlio entrou em campo foi na eliminação do Santos na Copa Sul-Americana. Então faz tempo que ele não entra em campo e de fato perdeu espaço, né? E o contrato do Johan Júlio com o Santos é até maio de 2023. Tem o valor de compra fixado, mas internamente o Santos meio que não faz tanta questão de permanecer com o jogador em definitivo, tá bom? Outros jogadores aqui que pertencem ao Santos, né, não são mais emprestados, esses que a gente comentou estão emprestados, que pertencem ao Santos. Vamos lá. Angulo, Madison, Camacho e Paulo Mazzotti. Ah, esqueci de falar de outro jogador que está emprestado, que é o Auro, né? O Auro que está emprestado juntamente ao Toronto, mas também não deve permanecer no Santos, né? Também tem valor de compra fixado e tal, mas não deve permanecer no Santos para a próxima temporada. Então, esses atletas que eu falei, Angulo, ele teve recentemente uma proposta do Emelec por empréstimo. O Emelec estava oferecendo pagar 40% do salário do Angulo, só que o Santos acabou recusando. Vale ressaltar que o salário do Angulo é de cerca de 500 mil reais. Com a saída do Ricardo Goulart, o Angulo tem o maior salário do elenco. Exatamente, né? O nosso reserva tem o maior salário do elenco e o Santos acabou recusando aí essa proposta do Emelec. Emelec que ele já passou por lá, fez, acho que a melhor passagem, né, da carreira do Angulo foi por lá, mas o Santos não achou tão vantajoso assim, então o Angulo segue no Santos Futebol Clube. Ele que tem um contrato de mais um ano aí com o Peixe. Aí o Santos também tem o Camacho, que está avaliando se vai permanecer ou não. Lembra quando o Santos estava negociando com o Ramiro, que eu falei, gente, será que essa possível chegada do Ramiro pode mostrar que o Camacho não vai ficar? Só que aí acabou não chegando o Ramiro até o Santos, então vamos ver aí se o Camacho renova ou não. Tem o goleiro Paulo Mazzotti também. Talvez a situação do Paulo Mazzotti pudesse ser alterada se o John fosse vendido, né? Aí quem sabe o Santos fosse atrás de uma renovação com o Paulo Mazzotti, mas como o John ficou e até agora não apareceu nenhuma proposta oficial pelo João Paulo,
vamos ver qual que vai ser o futuro do Paulo Mazzotti. E o Maddison é a mesma coisa que a gente comentou do Auro, né? Dificilmente deve permanecer no Santos, inclusive o Santos vendo como prioridade aí a contratação de um lateral direito, até mesmo foi ao mercado e quase fechou, né, com o Mário Fernandes e o Lucas Blondel, mas aí vocês já sabem, deu toda aquela confusão e eles acabaram não chegando ao Santos. Mas o Santos ia contratar 2 laterais direitos, né? 2. Então, vamos ver aí qual que vai ser o futuro desses jogadores. E só para a gente relembrar aqui a questão de estrangeiros no elenco, o Santos tem o Johan Júlio, Angulo, Carlos Sanches e Rodrigo Fernandes, tá bom? Então, eu só estou falando isso porque caso o Santos contrate mais estrangeiros, né, pode ser que alguém fique de fora e aí pode ser que o Santos repense na permanência, por exemplo, do Johan Júlio e também do Brian Angulo, tá bom? Bom, quero saber aqui de vocês quais desses jogadores vocês continuariam ou não no Santos para a próxima temporada. Deixe aqui a sua opinião e não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball aqui no nosso QR Code ou, se você preferir, através do link que está na descrição. O OneFootball sempre parceiro aqui do canal, então você baixando o aplicativo pelo link que está aqui na descrição, você dá aquela moralzinha pra gente, né? Então valorize aí a mídia alternativa que fala sobre Santos Futebol Clube, dando essa moral pra gente, tá bom? Ó, grande beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo, espero com novidades em relação à contratação, hein? Pelo amor de Pelé, presidente Andrés Rueda, vamos anunciar reforços, porque a gente precisa.